Gotino, é sempre importante proteger o emprego num momento como esse. É positivo que o governo esteja olhando para esse assunto, mas é preciso ter atenção sobre como será executado esse processo. Por quê? Porque a maneira com que o governo anunciou essas medidas ontem, ele destacou muito a ação do ponto de vista da empresa, tá? Porque o governo diz que está flexibilizando as condições para reduzir os custos do contrato de trabalho. Então, quando você parte desse pressuposto do custo do trabalho, você parte do pressuposto da empresa e não do trabalhador, tá? Então, isso é algo a ser observado com cautela, porque o que a gente está trabalhando ou se esforçando para proteger é o emprego, né? Nessa frente. O governo também deveria, Gotino, agir para manter o caixa das empresas. Algumas medidas foram anunciadas até agora, né, ao longo dos últimos dias, e é preciso, então, atenção para essa outra frente. De um lado, do trabalhador e do outro lado, o caixa da empresa. Entre os itens que o Matias destacou agora, eu chamo a atenção para a redução proporcional de salários e jornada de trabalho. Como o Matias mencionou, até metade do salário do trabalhador poderá ser reduzido em caso de acordo com o empregado e o empregador. Patrão e trabalhador precisam chegar a um acordo para reduzir essa carga de trabalho e o salário. Tem que ser combinado entre os dois, Exatamente. Não pode ser uma decisão unilateral. Não pode. Mas aí também o trabalhador está numa situação em que ele precisa ter alguma flexibilidade de entender que o negócio, que a empresa, passa por uma situação difícil, né? Porque muito provavelmente vai ser ou assina esse contrato, né, esse contrato flexível, ou perde o emprego, porque a empresa está numa situação bastante ruim diante da queda do faturamento. Agora, em relação a quem ganha um salário mínimo, essa medida, ela também provoca alteração na CLT, na consolidação das leis trabalhistas? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Matheus disse que essa medida não poderá reduzir os salários para abaixo de um salário mínimo. Então, ficaria protegido o trabalhador nessa situação. Mas a CLT, a nova CLT aprovada desde a reforma trabalhista, Gotino, já prevê, sim, algumas situações em que o trabalhador recebe menos de um salário mínimo. Por exemplo, o trabalhador intermitente. Aquele garçom que trabalha só aos fins de semana, por exemplo, ele recebe por dia ou por hora e, nesse caso, se ele não trabalha todos os dias do mês, ele recebe menos de um salário mínimo. Essa condição já está prevista na CLT nova aprovada na reforma trabalhista.